Bem-vindos ao Mais Diálogo, Mais Futuro, um espaço onde duas pessoas de diferentes gerações trazem perspectivas complementares sobre a psicologia. Hoje temos a mim, José Sindo, psicólogo de educação, um psicólogo com algumas ideias para mudar o mundo, e a Maria Barbosa de Charne, uma psicóloga que já viu o mundo da psicologia mudar e evoluir muitas vezes. E no centro desta conversa, com certeza será bastante interessante, temos a nossa convidada especial, Sofia Ramalho, que se propõe como uma ponte entre passado, presente e futuro. Maria Barbosa, ou Maria Adelina, que talvez para mim seja mais natural, gostava de a convidar a fazer um breve enquadramento deste tema da psicologia da educação e do desenvolvimento humano, pelo que lhe pedia, desafiava talvez a enquadrar um ou outro momento-chave que considerasse interessante nesta área profissional. Sim, senhor, é verdade que sou psicóloga da educação e do desenvolvimento humano há 42 anos e, portanto, ao longo destes 42 anos foi possível ver muitas mudanças, um bom desenvolvimento do próprio domínio da psicologia do desenvolvimento e da educação. Escolher assim 2 ou 3 momentos marcantes não é fácil e por isso eu iria escolher o ponto de partida. Recordo bem o momento em que os psicólogos entraram no contexto da educação, em que foram chamados a intervir nas escolas, a responder aos problemas que na época eram prioritários nas escolas. É verdade que se iniciaram muito com uma função da orientação vocacional e que tiveram uma intervenção importante nesse campo. E daí foram alargando a sua atuação e respondendo a outro tipo de problemas que a escola levantava, que eram levantados pelos estudantes, pelos alunos que frequentavam as escolas, pelos professores que davam aulas nas escolas, pelas famílias dos estudantes que estavam nas escolas e, portanto, foi crescendo e foi-se fazendo sentir de uma maneira mais marcante a importância, a necessidade dos psicólogos em contexto escolar e em contexto educativo. Ao longo de todo este tempo a escola foi mudando, as necessidades foram cada vez tornando-se mais específicas, mais especiais e, da mesmo modo, as competências dos psicólogos foram-se especializando e foram procurando responder de uma maneira mais crítica. As escolas acompanharam a evolução da sociedade, tornaram-se mais diversas do ponto de vista social, mais diversas em termos de todas as características que nos definem enquanto pessoas e, portanto, a ideia da escola ser um espaço de inclusão tornou-se uma necessidade e foi preciso modificar a escola e, com a escola, modificar também a atuação dos psicólogos que atuam nestas escolas para serem mais capazes de responder a estas dificuldades que a escola levantava e estes obstáculos, às vezes, à aprendizagem, ou pelo menos a estas situações mais desafiantes com que alunos, professores, famílias, profissionais da escola se vinham confrontando. Muito obrigado por um espetacular, diria, enquadramento. Muito obrigado. Sofia, agora com a bola do seu lado, os psicólogos e psicólogas da educação e do desenvolvimento humano estão hoje em dia, e felizmente, muito focados também em programas de prevenção de problemas, de promoção de competências e de saúde mental. Apesar disso, sentimos no terreno que muitas vezes, muitos de nós, gostaríamos de trabalhar mais a montante dos problemas do sistema educativo e menos a jusante, que mesmo assim com estes programas estamos ainda a lidar na remediação de outras questões da educação. O que é que nós, enquanto profissionais da psicologia, da educação e do desenvolvimento humano, como é que nós podemos contribuir enquanto agentes de mudança, de transformação positiva deste paradigma educativo em que nos encontramos? Muito bem. É uma questão muito interessante
porque de facto o caminho já foi longo e já foi um caminho de grande mudança. E eu penso que os psicólogos, nomeadamente os psicólogos da educação, foram agentes de mudança da própria cultura e do sistema em si, do sistema educativo, e portanto deram passos muito importantes para precisamente uma mudança de paradigma de uma intervenção mais individual, como falava ali a Maria Adelina, para um olhar para a escola como um todo e que vai para além daquilo que são as paredes da escola. E agora eu penso que resumiria aquilo que é necessário fazer em um ponto, que se chama políticas. E políticas dentro da escola e de uma forma mais alargada fora da escola. Dentro da escola, os psicólogos são aqueles que melhor podem informar as próprias lideranças escolares sobre como é que se pode trabalhar numa lógica que seja muito mais sistemática, muito mais de intervenções planeadas, coerentes com aquilo que são as necessidades da escola, seja ao nível de trabalhar o comportamento dos alunos, seja ao nível dos projetos de vida e de carreira dos alunos, seja o que for, mas que seja permitidas e criadas as condições para que haja este acompanhamento de forma sistemática, numa lógica que possa ser escalada a toda a escola e, portanto, não só dedicada aos alunos, mas também aos próprios profissionais da escola e às próprias lideranças. Mas isto tem que ir um bocadinho mais além, porque aquilo que nós vemos acontecer no dia-a-dia é, a partir do momento em que passamos a ser serviços de porta aberta e vias verdes para o contacto direto com os alunos, com os professores e as suas necessidades, temos também que agora olhar para isto como temos que organizar as respostas. Porquê? Porque as situações de necessidade de intervenção em situações de emergência, de crise, uma coisa que está a acontecer dentro da sala de aula porque houve uma alteração de comportamento de um aluno que entrou em crise porque aconteceu qualquer coisa em casa e, portanto, está a precisar de uma intervenção naquele momento, nós temos que agora reorganizar as respostas da escola e então passava agora para a dimensão mais externa. Porquê? Porque para essa reorganização nós não podemos ficar dentro do sistema da escola. Temos que estar abertos, por exemplo, à relação e articulação, por exemplo, com os serviços de saúde, à articulação com a proteção social e projetos de intervenção comunitária, estar abertos também à articulação com as autarquias, por exemplo, e podermos rentabilizar e integrar, sobretudo, as respostas dos cuidados de saúde psicológica numa lógica muito mais macro e não circunscrita à escola. E isto é importante para organizar os serviços, porque o psicólogo que está dentro da escola tem diferentes faixas etárias e ciclos de ensino, trabalha numa perspectiva do desenvolvimento humano das diferentes personagens da escola e nessa lógica ele vai precisar para fazer este trabalho que resulte realmente que tenha um resultado positivo de desenvolvimento e de promoção de competências e de promoção da vida de todos os profissionais da escola e os alunos, ele vai precisar de trabalhar em cooperação com todas estas estruturas externas à escola. E esta, então, penso que é um dos passos mais importantes que nós temos que dar agora. Muito bem, Sofia, muito obrigado por esta excelente resposta. Parece-me já que provém de uma evolução, é uma perspectiva já muito madura, muito evoluída. Parece-me quando já pensamos não só na ação de todos os dias, naquilo que podemos fazer além, na política escolar, na mais mesossistémica, mas também aquilo que está fora da escola e aquilo que podemos fazer para impactar a saúde mental de quem também servimos. Já me parece, de facto, que já muito caminhamos, mas que efetivamente conseguimos ver com clareza qual é o caminho que devemos traçar agora no sentido de um desenvolvimento constante. Muito obrigado. É verdade, Sofia, e gostei imenso de ouvir nessa abordagem e nessa explicitação daquilo que são os projetos de futuro. Acho que se coordena bem com aquilo que pode ser a função da universidade na formação dos psicólogos, porque na universidade também temos como função criar evidência científica e todo esse plano de ação
que acaba de apresentar assenta na evidência científica, não é? A definição de políticas deve ser baseada na evidência e toda a prática do psicólogo, não é? Cada vez defendemos mais a importância da evidência científica na prática do psicólogo. Portanto, fico muito contente de ouvir isso, Sofia, bons planos de futuro, e gostava agora de até fazer nesta mesma linha uma pergunta mais específica que tem a ver com uma nova função ou uma função antiga que agora cada vez mais deve ser assumida no contexto educativo e, portanto, pelos psicólogos do desenvolvimento e da educação, e que tem a ver com a proteção da criança. Portanto, é facto que a escola é um contexto essencial de desenvolvimento da criança, e sei que a Sofia tem ideias acerca de como esta importância desta área da proteção pode estar e deve estar presente na formação dos psicólogos e, sobretudo, na atuação dos psicólogos, nomeadamente dos psicólogos do desenvolvimento e da educação, e gostava de ouvir a esse respeito. Sim, a área da proteção social e da proteção em geral das crianças e dos jovens é uma área particularmente importante, porque de facto o que nós sabemos é que há uma evolução das dificuldades do desenvolvimento, aquelas que são mais normativas e aquelas que depois assumem um caráter de necessidade de intervenção mais clínica, nós sabemos disso, e com base nisto e tendo em consideração também aquilo que é o contexto mais alargado, mais sistémico, não é? Porque temos as famílias e as dificuldades pelas quais as famílias estão a passar, seja sociais, económicas, situações de conflito, as diferentes situações, nós também temos que considerar isso dentro da escola. E do ponto de vista da formação dos próprios psicólogos, acho que era importante dizermos isto, para além das questões relacionadas com o desenvolvimento vocacional e de carreira, com as questões da aprendizagem, com as questões das mais diversas problemáticas, há uma questão que é essencial, que é, efetivamente, a proteção das crianças e dos jovens, atender às vulnerabilidades sistémicas, portanto, que não se cingem apenas àquilo que a criança está a vivenciar, e os psicólogos também não só precisam eles próprios de uma formação mais especializada nesta área da proteção de crianças e jovens e, portanto, isto implica um investimento, seja na formação inicial de psicólogos, seja na formação contínua, para complementar o trabalho da psicologia da educação e do desenvolvimento e, portanto, isto para os psicólogos, e depois, com essa capacitação, temos os psicólogos a poder trabalhar com os diferentes profissionais da escola e com as próprias lideranças e também com as estruturas externas, não é? Cada vez mais nós temos psicólogos a articular com as comissões de proteção de crianças e jovens, com lares de infância e juventude, com várias estruturas fora da escola, e nós também precisamos dos psicólogos para ajudar com a sua especialização, na preparação dos outros profissionais, porque os temas da proteção de crianças e jovens são altamente delicados, de uma enorme vulnerabilidade, e isso carece de um conjunto de competências técnicas, mas também pessoais, do próprio psicólogo, para poder trabalhar nesta lógica mais sistémica. Portanto, vamos no bom caminho agora, com esta... Eu acho que ainda há muito a fazer, principalmente porque as oportunidades de formação nesta área em particular ainda não estão tão expandidas quanto seria desejável, e porque é preciso também ainda uma estruturação mais no âmbito, por exemplo, das próprias comissões. Precisamos de uma reorganização até para a integração das respostas, porque nós estamos a atuar em articulação com diferentes profissionais, por um lado, mas muitas vezes esses profissionais não estão disponíveis a tempo inteiro
para trabalhar estas matérias e, portanto, temos umas horas do psicólogo da educação dedicadas a isso, umas horas do psicólogo da saúde, umas horas do psicólogo que está no contexto mais da justiça e não temos, efetivamente, um corpo robusto a trabalhar a tempo inteiro para a integração das respostas. Portanto, coisas avulsas e rotatividade de colegas para o exercício deste tipo de intervenções é algo que nós precisamos de combater de afirmar e de conquistar ainda, e eu acho que ainda há um caminho grande a fazer, mas estamos no caminho. Estamos no caminho certo. Eu gostava, se me permitisse, pegar aqui num ponto que estávamos a falar anteriormente, relativamente à formação dos profissionais de educação, nomeadamente integrados nos serviços de psicologia e orientação das escolas, mas não só, estas necessidades ao nível da formação, da capacitação técnica, para perguntar de uma forma mais abrangente, em termos de SPO de escola. O que é que neste momento sentimos enquanto necessidade premente destes serviços, seja do ponto de vista do reforço de recursos humanos, seja da formação e capacitação técnica, capacidade às vezes até de gestão da atividade, mais do ponto de vista organizacional dos serviços, o que é que nós sentimos como necessidade e como é que pode a Ordem, daqui para a frente, também ajudar a colmatar eventuais lacunas ou necessidades de melhoria neste caminho? Então, eu diria que se tivesse que selecionar, porque eu acho que as necessidades ainda são algumas, mas se tivesse que fazer aqui algumas escolhas, eu penso que, por exemplo, escolheria uma área que eu acho que precisa de uma atualização muito significativa, que é a área do desenvolvimento vocacional e de carreira, quer do ponto de vista da dimensão dos próprios instrumentos de avaliação e de intervenção, que necessitam de ser atualizados, e quer do ponto de vista da própria modelo de intervenção, porque no âmbito dos modelos de intervenção nesta área, nós precisamos de também aqui integrar aquilo que são as respostas que já existem dentro das escolas. Não podemos ter o desenvolvimento vocacional e de carreira, um programa, uma intervenção em grupo para aqui, depois uma intervenção em grupo na área do desenvolvimento das competências sociais e emocionais, e portanto até é outro projeto, depois outro projeto na área da saúde, e isto, projetos isolados que não se articulam e que não permitem confluir para o real desenvolvimento, por exemplo, do projeto de desenvolvimento vocacional e de carreira de um aluno, tendo em conta o seu projeto de vida, aquilo que são as suas competências, as suas potencialidades e aquilo que é preciso, de facto, para que esta intervenção seja mais abrangente. E, portanto, o que é que isto significa na prática? Significa que temos que evoluir na integração das respostas dentro daquilo que nós já fazemos no nosso dia-a-dia, e isto implica uma reorganização dos serviços. Ponto número 1, com uma atualização do ponto de vista dos instrumentos, com uma boa articulação com a academia, porque precisamos de evoluir. Por exemplo, nós sabemos que temos tido as questões das STEM, não é? E que isso tem implicações, tem implicações nas questões de género, não é? Temos as questões da presença de migrantes dentro das escolas, cujo número tem subido de forma muito significativa e traz desafios muito grandes para a intervenção. Temos as questões da inclusão, temos as questões da deficiência, a partir do momento em que houve uma desinstitucionalização e temos as situações mais dentro da escola, e se nós olharmos para isto tudo e pensarmos no desenvolvimento vocacional e de carreira, nós não estamos suficientemente atualizados do ponto de vista da resposta para considerar todas estas diferenças e esta evolução para aquilo que são as situações que nós temos dentro da escola. Portanto, eu apostaria nessa área e numa lógica de organização dos serviços para integrar a resposta interna na escola. Muito bem, muito obrigado. E além destas questões também específicas dos SPOs, ou até mais, neste caso, desenvolvimento vocacional, dos projetos integrados de promoção de competências nas escolas, nós temos assistido nos últimos anos a muito avanço, muita melhoria dos instrumentos normativos, legais, técnicos, metodológicos, seja com bolsa de recursos do OPP, seja com o Decreto-Lei 54 de 2018, o referencial de intervenção bastante recente, na sua versão mais atualizada para os psicólogos em contexto escolar. O que é que ainda falta fazer? O que é que já identificou também que a Ordem, nos próximos anos, pode continuar a contribuir para continuar a dar passos significativos na evolução desta área? Nós podemos ter os melhores instrumentos
Se nós não conseguirmos fazer o marketing desses instrumentos e se nós não conseguirmos com esses instrumentos convencer as diferentes estruturas internas e externas à escola sobre, neste caso em particular, pegando, por exemplo, no referencial para a intervenção dos psicólogos em contexto escolar, se nós não conseguirmos que esse referencial seja conhecido por parte das próprias lideranças da escola, seja conhecido pelas famílias, seja conhecido pelas estruturas externas à escola, numa perspectiva de que estamos todos muito conscientes de qual é o papel de cada psicólogo dentro de cada uma destas entidades, nós não conseguimos lá chegar. Portanto, nós neste momento ainda temos contracorrentes muito grandes, porque, por um lado, até temos uma legislação que tem vindo a contribuir para a autonomia das lideranças escolares, para uma cada vez maior autonomia, mas nessa cada vez maior autonomia, muitas vezes se chocam essa autonomia das lideranças escolares, chocam com aquilo que é o papel dos psicólogos dentro das escolas, ou seja, a autonomia e a direção da escola decide que é para fazer intervenção individual e quer organizar as intervenções dos psicólogos. E isso choca com a autonomia técnica e científica dos psicólogos, que têm o seu papel bem definido e cuja intervenção só vai resultar se for dentro daquilo que é suposto acontecer do ponto de vista do seu papel de intervenção. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar muito a literacia sobre o papel do psicólogo, literacia sobre o que é que resulta do ponto de vista da saúde psicológica e do bem-estar, acima de tudo, também trabalhar muito numa perspectiva negocial para que se perceba bem o que é a autonomia técnica científica e o que é a autonomia de uma escola nas suas tomadas de decisão em relação ao seu corpo de trabalho, que neste caso é os psicólogos, mas também tem outros profissionais. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Muito obrigada, Sofia. Com isto nós encerramos este episódio da rubrica Mais Diálogo, Mais Futuro, dedicada à Psicologia da Educação e do Desenvolvimento Humano. Foi muito bom podermos ver como a Sofia conhece bem os trilhos difíceis do psicólogo da Educação e do Desenvolvimento, como conhece bem as necessidades da população que o psicólogo do Desenvolvimento e da Educação atende e como está determinada em construir um futuro que seja mais positivo, que permita aos psicólogos desta área de especialização em particular serem mais eficazes, mais efetivos nas suas intervenções e, portanto, vamos em frente, Sofia, e vamos acreditar que o futuro vai permitir que todos estes projetos se concretizem com a Sofia à frente da nossa Ordem dos Psicólogos Portugueses. Obrigada eu por contar convosco também. Muito obrigado.